Todos bem, adorando ao Senhor. Queremos agradecer cada um dos irmãos que estão aqui, aqueles que estão nos assistindo aí pelas redes sociais, o pessoal que estão ali também no subsolo, que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente, amém? E sustentá-los todos os dias. Queridos, vamos meditar em Marcos, capítulo 4. Marcos capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Amém? Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passamos para outra margem. E eles, despedindo, o levaram para si, como estava no barco, e os outros barcos seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa dormindo. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que... E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, e esse grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Nosso tema nessa noite: o Deus que acalma as tempestades. Amém? Se formos fazer uma leitura dos nossos dias, nós já estamos aí há quase que 90 dias vivendo sobre tempestades. Amém? Tempestades de informação, tempestades de fake news, tempestades de tantas mentiras, de tantas coisas que têm acontecido nos nossos dias. Também a tempestade aí da pandemia que tem assolado não só o Brasil, mas todos os quatro cantos da terra. Mas nós sabemos que temos um Deus que governa todas as coisas, que nada foge do controle dele, tudo está em suas mãos. Amém? O homem pode fazer vários planos, mas a resposta certa vem de Deus. E Deus ainda continua no controle de todas as coisas das nossas vidas. Amém? Jesus aqui, queridos, passava o dia inteiro ensinando à beira-mar sobre o reino de Deus. Ao final da tarde, ele deu uma ordem para os discípulos, dizendo que entrassem no barco e passassem para outra margem, para a região de Gadara, onde havia um homem possesso. Enquanto atravessaram o mar, Jesus, cansado, dormiu, e uma grande tempestade terrível os surpreendeu, enchendo aquele barco de água, como nós vimos no texto. Os discípulos, apavorados, eles clamaram a quem? Jesus, clamaram ao Senhor Jesus. Ele se levantou, ele repreendeu o vento e o mar. Os discípulos e aqueles homens, apavorados com a fúria dos ventos, ficaram maravilhados diante do milagre que estava fazendo. Quando analisamos o texto aqui, queridos, vemos alguns pontos básicos. Primeiro, uma noite, Aconteceu em uma noite, certo? A bordo, uma tempestade furiosa, também desesperado, um milagre impressionante, uma reprovação amorosa e um efeito profundo. Tudo aconteceu num período da noite. Quantos de nós enfrentamos dificuldades, problemas,
E nós temos um texto na palavra que diz: toda pode ser lamento, pode ser tristeza, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Por que amanhã? Porque o Senhor é o Deus que renova as nossas vidas. Amém? E quando aplicamos aquilo que a palavra de Deus diz para nós, nós nos tornamos vencedores. Então aqui, queridos, eles passaram todas as dificuldades numa noite a bordo. Eles enfrentaram de furiosa, como falamos, um clamor desesperado para que o Senhor os tirasse daquele momento, certo? Um milagre que foi aquietar o mar, que foi um milagre impressionante, e uma reprovação amorosa da parte de Deus, e um efeito profundo, quando o Senhor falou para eles que eles eram homens de pequena fé. Agora, estamos livres das tempestades nas nossas vidas? Ela manda o dia que ela vai chegar para cada um de nós. Chega lá no seu WhatsApp: tempestade chegará para você tal dia. Ela não manda recado, ela chega, certo? Agora, como são as tempestades nas nossas vidas? Primeiro, as tempestades da vida, elas são inesperadas. Elas acontecem inesperadamente. Ou seja, as tempestades da vida são também inesperadas. É um acidente, uma enfermidade, uma crise no casamento, um desemprego. As tempestades da vida não mandam recado que vai chegar. E tem um texto bíblico que o Senhor diz: no mundo tereis o quê? Aflições. As aflições avisam o dia que ela vai chegar para você? Não, elas vêm. Elas vêm todos os dias nas nossas vidas para nos provar, para nos amadurecer como cristãos. Porque é fácil, amados, sermos cristãos quando tudo está bem. Quando temos dinheiro no bolso, quando temos um bom trabalho, quando não estamos doentes, quando estamos muito bem nas nossas vidas. Quando nós estamos sendo afligidos todos os dias da nossa carne, sendo testados. Por exemplo, uma coisa que tem nos tirado todos os dias de algumas pessoas o sono, tem preocupado as pessoas, é essa pandemia. Não é verdade? Quantas pessoas não estão dormindo? Quantas pessoas estão aflitas dentro de si, com medo, inseguras, ansiosas, preocupadas com o dia de amanhã? Ela avisou para nós que viria? O coronavírus avisou que viria? Não avisou, mas ele veio. E pegou muitas pessoas despreparadas. Pegou muitas pessoas preparadas também. Mas ela veio e não avisou o dia que ia chegar. E quando chegou, chegou com toda a força. E nós precisamos nos adaptar a isso. Alguns cuidados, nos cuidar melhor, como foi falado aqui nessa noite das orientações, nos recolher no nosso lar, cuidar de usarmos tudo aquilo que foi falado para nós, que nós precisamos obedecer as nossas estabelecidas na nossa cidade, para que todas as coisas funcionem bem. Nós estamos tendo aflição, ela está aí, ela não mandou o dia que chegar, e ela chegou. Como são as tempestades? Segunda coisa, as tempestades da vida, queridos, elas são perigosas. No versículo 35 ao 37 você vai ver isso. As tempestades da vida são ameaçadoras, elas são perigosas, são verdadeiros abalos sísmicos e terremotos na nossa vida. Muitas vezes as tempestades chegam de forma tão intensa que deixam as estruturas da nossa vida abalada. Ela nos abala. E quando você está indo na rua e sofre um acidente, você não fica abalado? Você cai no chão, você fica assim, naquele estado de choque. Pegou você de surpresa. O acidente avisou a hora que ia chegar. Estava escrito no seu GPS: olha, esquina tal, você sofrerá um acidente tal. Essa tecnologia vai existir daqui mais alguns anos, onde o carro vai avisar para você: olha, rua tal, esquina tal, você vai sofrer um acidente. Vigia, fica esperto, Então, queridos,
eles abalam as nossas estruturas. Mas a palavra de Deus, o que ela traz para nós? Que nós temos que edificar a nossa casa sobre a rocha. Pode vir as tempestades, os ventos, pode vir todas as coisas, mas a Bíblia fala que aquela casa não será abalada, porque ela está firmada na rocha que é Cristo, certo? Como que é a tempestade nas nossas vidas? As tempestades da vida também, elas não são administráveis. Por quê? Porque elas são maiores do que as nossas forças. Os discípulos se esforçaram para contornar o problema, para saírem ilesos das tempestades, mas eles não puderam vencer aquele problema. Eles não puderam vencer, porque quando o barco começou a encher d'água, eles ficaram desesperados: não, vamos morrer, o que vai acontecer conosco? Nós vamos morrer aqui, acorda Jesus aí, acorda aí. Eles ficaram desesperados, eles ficaram sem controle, naquele momento psicológico, emocional. Eles ficaram apavorados, fizeram todo o esforço humano deles, e agora eles dependiam de Jesus para acalmar a tempestade. Outra coisa também que as tempestades nas nossas vidas, as tempestades da vida, elas são surpreendentes, elas nos surpreendem, queridos. Muitas vezes as tempestades são enormes, elas não vêm de horizontes distantes, nem trazem coisas novas, mas apanham a gente de surpresa e coloca tudo de cabeça para baixo. Estamos vivendo hoje de cabeça para baixo o mundo? Estamos, queridos. Parece que o nosso mundo está de cabeça para baixo, né? Quando a gente olha os noticiários, quando a gente olha os jornais, os telejornais, a gente fica assim: meu Deus, parece que o mundo está acabando, está de cabeça para baixo. O que será que está acontecendo? Aí a gente vê exemplo nisso: família, casamento e tantos outros problemas. Há momentos em que as crises maiores que enfrentamos nos vêm daqueles lugares onde sentimos mais seguros. E aí eu te pergunto para você: onde está a nossa segurança? Ela está na vida que levamos nessa terra, ou a nossa segurança está no Senhor? Porque se ela estiver nas coisas dessa terra, você vai ser sucumbido pelos problemas e pelas dificuldades. Mas se ela estiver no Senhor, você vai estar seguro, porque o Senhor é a nossa segurança. É Ele quem todos os dias nos dá graça para viver. E aqui nós observamos nesse texto que Jesus estava junto com os discípulos. Agora, eles viram Jesus curar? Viram. Viram Jesus fazer várias coisas? Viram. Estava o tempo todo com o Senhor. Mas ali, do apavoramento, eles se viram apavorados. Amém? Esse texto, ele nos apresenta 3 perguntas básicas. E nós podemos aqui ver algumas lições que vêm do texto. Vemos nesse texto a pedagogia de Jesus para ensinar os seus discípulos. Queríamos para a palavra, o tempo todo, o Senhor Jesus estava ensinando os seus discípulos o caminho correto. Estava ensinando o caminho errado para eles. Jesus estava apontando para eles o reino de Deus, ensinando o caminho certo, ensinando eles a pregarem a palavra, a expulsar os demônios, a curar os enfermos. Jesus estava ensinando os discípulos a ser verdadeiros discípulos do Senhor Jesus. Amém? E eu gostaria de trazer para vocês 3 perguntas dentro desse texto, para nós. E a primeira pergunta, queridos, ela foi feita pelos discípulos a Jesus. 38, olha aí na sua Bíblia. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. O despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos?
O Senhor não se importa que nós estamos aqui? Foi a primeira pergunta que os discípulos fez para o Senhor Jesus. Os discípulos estavam vendo uma tempestade horrível. O mar embravecido, sepultar as últimas esperanças deles ali naquele momento. Depois de esgotados todos os esforços e todos os expedientes humanos, eles clamaram a quem? A Jesus. Quantas das vezes nós queremos agir com a nossa força? Eu sei o que eu estou fazendo, eu sou assim mesmo, vou fazer do meu jeito, nasci assim, vou viver assim, vou morrer desse jeito, e aí você quebra a cara, cai no chão, e você depende do Senhor nesse momento. E aqui os discípulos dependeram do Senhor, queridos, porque eles clamaram ao Senhor, porque eles estavam sucumbindo, ou seja, eles já tinham usado todos os recursos deles, tudo que eles tinham, e agora eles estavam: Senhor, não te importa conosco? Mestre, não te importas? Esse grito evidenciava um medo gerado pela tempestade. Ela provoca medo em nós porque é do que nós. A tempestade que eles estavam ali, queridos, passando, era maior do que eles, e somente Deus mesmo. Analise uma coisa comigo. O Senhor estava com eles dentro do barco, queridos. Vocês acham que o barco ia afundar? Se o Senhor o tempo todo com eles, vocês acham que o barco ia afundar? Não ia. Na tempestade, quando os nossos recursos se esgotam e a nossa força se esvai, precisamos clamar ao Senhor. Quando as coisas fogem do nosso controle, ou ainda sobre o total controle de Jesus. Para Ele não há causa perdida. Ele é o Deus dos impossíveis. Nada foge do controle de Deus. Tudo o que está acontecendo no nosso mundo agora, queridos, não foge do controle de Deus. Porque o Senhor ainda continua sendo Deus. Ele continua governando todas as coisas, porque Ele é Deus. Agora a pergunta é: Ele é Deus nas nossas vidas? Quando temos uma fé madura, não nos entregamos ao pânico e ao desespero. Jesus já está no barco, e isso evidencia o cuidado dele para conosco. Jesus já havia provado para eles que se importava com eles. Por quê? Porque ele chamou eles para ir junto com ele para atravessar o lago. O Senhor estava ali junto com eles. Como que Jesus não se importava com os discípulos? Se ele estava justamente no mesmo barco que eles estavam. Isso é se importar. Porque ele poderia muito bem ter ficado e não ter ido com eles. Mas ele foi com eles para provar o seguinte: eu estou com vocês. Eu estou aqui cuidando de vocês. Então o Senhor, queridos, Ele se importa conosco. Então os discípulos fizeram essa pergunta: Mestre, não te importa que pereçamos? E aí eu penso aqui que, como se Jesus fosse assim: mas espera aí, que pergunta é essa que você está fazendo para mim? Vocês não estão o tempo todo comigo? Será que vocês não viram nada ainda o que eu tenho feito na vida de vocês? Será que os milagres que eu já realizei, será que todas as coisas que eu já fiz não foi o suficiente para vocês ficarem dessa forma, apavorados, com medos, inseguros? Esse barco não vai afundar porque eu estou aqui com vocês. Eu sou o Senhor. Amém? A segunda pergunta, queridos, aí no texto, está lá no versículo 40. A segunda pergunta foi feita pelo próprio Jesus. Jesus diz assim para ele: por que sois assim, tímidos? Como é que não tendes fé? Lá no versículo 40. Como é que não tendes fé? Jesus estava agora dialogando com eles. Porque Jesus queria ensinar alguma coisa para eles naquele momento. Os discípulos falharam no teste prático e revelaram medo e não fé.
Onde o medo prevalece, queridos, a fé, ela desaparece. Porque o medo, ela toma uma proporção tão grande nas nossas vidas, que ele quer sucumbir a gente, ele quer puxar a gente para baixo. E a nossa fé está onde? Então nós precisamos substituir o medo pela fé, buscar no Senhor. Ficamos com medo porque duvidamos que Deus esteja no controle. Enchemos a nossa alma de pavor porque pensamos que as coisas estão fora do controle. Desesperamos-nos porque julgamos que estamos abandonados à nossa própria sorte. Se o Senhor está no barco, como nós estamos abandonados à nossa própria sorte? Como estamos abandonados à nossa própria sorte, se o Senhor está conosco? A palavra grega, queridos, aqui nesse texto, é deiloi, usada por Jesus, significa medo covarde. Ou seja, os discípulos estavam agindo covardemente, quando poderiam ter agido com plena confiança em Jesus. Eles deveriam ter fé e não medo daquele momento. Por quê? Porque o Senhor estava com eles. E aqui nós vemos o porquê que eles não deveriam ter medo. 4 razões porque eles não deveriam ter medo. A primeira delas, a promessa de Jesus. Olha o versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe quem? Jesus. Passemos. Quem estava com eles? Com eles, o próprio Jesus. Segundo ponto aqui interessante, no versículo 36, outra razão, olha lá. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava no barco, e os outros barcos os seguiam. Quem os levava, queridos? A presença de Jesus estava ali junto com eles. Versículo 38, olha outro algo interessante. E Jesus estava na popa dormindo, sobre o travesseiro. Eles os despertaram, eles disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Quem é que estava com eles ali, queridos? A paz de Jesus. A terceira razão porque eles não deveriam temer, que a paz estava com eles. A quarta razão, no versículo 3, e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quem é que estava ali, irmãos? O poder de Jesus. E as 4 razões porque os discípulos não deveriam ter medo. Primeira delas, porque a promessa de Jesus estava com eles, a presença de Jesus estava com eles, a paz de Jesus estava com eles, e o poder do Senhor Jesus estava com eles. Então eles não deveriam ter medo, covardemente falando, mas deveriam crer na promessa do Senhor. O nosso maior problema não está ao nosso redor, mas dentro de nós. O Senhor é a nossa bandeira, Ele é o nosso defensor, Ele é o nosso escudo, e não precisamos temer os dias maus, não precisamos temer as tempestades. Agora, para isso, sua fé precisa estar firmada na rocha que é Cristo. E ler a Bíblia não é ler como um jornal, é meditar. Aí, para você as lições, o que eu posso aprender aqui? Como eu posso aplicar esse texto na minha vida? Porque ser cristão, amado, é diferente. É ser discípulo de Jesus, é ler a sua palavra, é colocá-la em prática. Porque a palavra de Deus diz: não sejam ouvintes, mas praticantes da palavra. Não adianta eu ter o Senhor Jesus no meu barco, mas eu não sou um praticante da palavra, não tenho compromisso com Ele. Ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com eles. Jesus estava ensinando os discípulos, porque eles já caminhavam com Ele há muito tempo.
Amém? Então, queridos, precisamos colocar a nossa fé no Senhor Jesus. E a terceira pergunta aqui, queridos, ela foi feita novamente pelos discípulos. E eles perguntam lá no versículo 41. E eles, suídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles estavam indagando entre eles. As tempestades, queridos, elas são pedagógicas nas nossas vidas. Por quê? Porque elas nos trazem lições de vida. E se tem uma coisa que nós não queremos nas nossas vidas, você já parou para pensar nisso, que nós não queremos aprender coisas novas? Não queremos aprender as lições? Mas aqui, as tempestades, elas foram essencial na vida dos discípulos, para colocá-los na posição que eles estivessem. Elas são a escola de Deus para nos ensinar. As maiores vidas aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. E é uma verdade. Quando nós estamos bem, quando temos dinheiro, quando estamos bem, tudo está bem. Nós esquecemos muito de Deus. Mas lutas, a gente faz campanha de oração, a gente jejua, a gente vai para a igreja, a gente vem um mês na igreja, a gente vai na célula, a gente quer ser discipulado, a gente vai no hospital, vai no presídio, a gente vai em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque estão passando alguma dificuldade. Agora, será que tem que ser dessa forma para servir ao Senhor? Aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. Foi através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão clara de quem, de fato e de verdade, Jesus era. Agora, por que será, queridos? Por que será que eles tiveram essa visão clara? Será que eles estavam brincando ali naquele momento? Será que estavam levando tudo mais ou menos? Que ali naquele momento eles tiveram uma visão clara de quem Deus era na vida deles? Muitas vezes nós somos assim. Eu sou crente da Batista. Eu sou discípulo. Mas você anda com ele? Não te conheço. Quem é você? E aqui, queridos, nós temos Jó, que era um grande homem de Deus. E acho que a partir do capítulo 42, que ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora de andar. Ter experiência com Cristo, queridos, é andar nos caminhos dele. Então nós estamos na igreja e achar que todos os nossos problemas estão resolvidos, que agora não precisamos mais buscar o Senhor, que não precisamos trabalhar, que não precisamos nos cuidar, né? Porque estamos protegidos. Aonde? Precisamos fazer precisamos nos cuidar para que as coisas funcionem bem. E aqui Jesus estava ensinando eles. Então eles tiveram uma visão clara de Jesus. A palavra grega para medo aqui é probel, ou seja, é outra, e não significa medo covarde, mas um temor reverente. Por quê? Porque eles viram Deus acalmar a tempestade, e isso trouxe neles o quê? Um temor e um tremor no coração deles. Então precisamos ter esse temor nos nossos corações. Eles não sabem quem é Jesus. Quando passam medo da tempestade e da morte, eles são acometidos por outro tipo de temor, ou seja, uma sensação de assombro, porque Deus estava bem ali, e a pergunta deles é respondida pelo próprio texto. Jesus responde aí no versículo: quem é esse, né, que até o vento e o mar lhe obedece? O Senhor estava respondendo para eles.
Eu sou Jesus. Eu acalmo o mar. Eu acalmo as tempestades. Eu sou Deus que governa todas as coisas. Nada foge do meu controle. Então Jesus pegou todo mundo aqui, que eu vou ensinar uma lição para vocês. Vou mostrar para vocês. Vocês precisam crer mais em mim. E ali o Senhor foi os ensinando. Do versículo 34 a 38, queridos, Jesus, ele é um supremo que veio estabelecer o seu reino. Aonde? Nos corações. E o reino do Senhor, ele é um reino eterno, que dura eternidade. O reino já foi inaugurado, ou seja, o reino já está entre nós e dentro de nós. Agora, como nós temos visto o Senhor nas nossas vidas? Como Deus. Jesus é perfeitamente homem, lá no versículo 38, quando ele descansa, está dormindo, ou seja, o sono de Jesus mostra-nos perfeita humanidade. Quem pode crer na encarnação de Jesus não deverá mais duvidar de nenhum de seus gloriosos milagres, porque Jesus estava ali, Jesus acordou do sono, eles viram Jesus acalmar a tempestade. Então, se eles viram, enxergaram o Senhor fazendo aquilo, não há mais motivos nenhum eles duvidar de quem verdadeiramente de fato é o Senhor. Jesus também, queridos, no versículo 39, aqui, Jesus é perfeitamente Deus, né? Ele é o Criador, sustentador e o inventor da natureza. O vento ouve a sua voz, o mar se acalma. Quando ele fala, todo o universo se curva diante da sua autoridade. É Ele quem livra o seu povo e acalma as nossas tempestades. Ele acalma os terremotos da nossa alma. Os maiores inimigos que nós temos enfrentado são os inimigos invisíveis. É aquele que aflige a nossa alma todos os dias. Não é a luta no nosso corpo. O campo de batalha é aqui, queridos. É aqui, ó. Se não estivermos bem aqui, nosso coração não vai estar bem. Nós podemos ter dinheiro, podemos ter tantas outras coisas, mas se não tivermos a paz de Deus, como a Bíblia fala, que excede todo entendimento, não temos nada. E se tem algo que nós temos precisado nesses dias, é a paz de Deus que excede todo entendimento. Esse é o momento de nós ancorarmos, atracarmos no porto seguro que é o Senhor Jesus, porque é o único que pode fazer algo pelas nossas vidas, é o único que pode nos curar, que pode nos salvar, que pode falar bem assim: mar, acalma-te, tempestade, acalma-te, coronavírus, acalma-te, sai daqui, vai embora, seja retirado do mundo. O único que pode fazer isso, que está no controle dele. Agora, será que Deus não está nos ensinando algo para nós? Nesses 90 dias que nós estamos aí passando por todas essas coisas. Tem uns que não conseguem ficar em casa, tem uns que não conseguem ficar com a esposa ou com o esposo, com os filhos. Por que será? Está faltando alguma coisa? Está faltando palavra de Deus, está faltando oração, está faltando mais compromisso com o Senhor. Você sabe, o baú é algo muito interessante nas nossas vidas. É onde você guarda todas as coisas antigas, não é verdade? Fotos de criança, a primeira roupinha que você tinha quando você nasceu, lembra? Que tal? Esse é o momento da gente estar relembrando essas coisas com a nossa família. Senta aqui, filho, na mesa. Senta aqui, meu amor. Vamos conversar um pouco. O papai vai mostrar para você a foto quando o papai tinha cabelo. A foto que o papai não tinha essa circunferência. É, papai, mas o senhor ficou muito gordinho, papai. E ali vão conversando.
papai, quantos anos o senhor está casado com a mamãe? Filha, 50 anos. E como foi o casamento do senhor? E vai lá mostrando as fotos. E aí nós vamos relembrando. E aquilo vai nos trazendo, sabe o que? Esperança. E tudo vai mudando ao nosso redor. Amém, queridos? Então Ele acalma as tempestades. Do versículo 39 ao 41, Jesus é aquele que tem toda a autoridade para libertar o aflito. Tudo está nas mãos dele. O contexto mostra que Jesus é o Senhor sobre cada circunstância. Não é apenas uma, é cada circunstância. Tudo está nas mãos dele. E é o vencedor dos inimigos que nos ameaçam. Ele é vitória sobre os perigos. Ele é vitória sobre os demônios. Ele é vitória sobre a enfermidade. Ele é vitória sobre a morte. E aí a Bíblia tem um texto muito interessante registrado que diz assim: aonde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. Se o nosso tesouro está nas mãos do Senhor, o nosso coração, nós estamos em paz. Aí nós podemos dizer o seguinte: em paz me deito e em paz me levanto, porque só o Senhor é que cuida de mim. Quando eu tenho a palavra de Deus em mim, eu tenho essa paz, eu posso dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera minha alma pelo amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, pelo vale da sombra da pandemia, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Só Ele pode dar a paz que nós precisamos. Então Ele é o Deus que acalma as tempestades. E a pergunta que eu tenho para você nessa noite: a quem você teme? As circunstâncias que nós estamos vivendo aí? A economia vai quebrar. Ai, vai acontecer isso. Ai, vai acontecer aquilo. Você teme essas circunstâncias? Ou você teme ao Senhor das circunstâncias? O Senhor pode mudar tudo nas nossas vidas. Depende do seu coração, de abrir o seu coração para Ele. Vamos ficar de pé. Vamos adorar o Senhor com essa canção maravilhosa que fala sobre as tempestades, que nós vamos voar nas tempestades, porque o Senhor está conosco. Amém?